Bem-vindos a nosso videocast de comemoração dos 50 anos da Alba Consultoria. Estou aqui com Clarice Costa, uma amiga, uma profissional respeitadíssima e com quem eu aprendi muito sobre liderança. Ela, uma executiva de recursos humanos por muito tempo, hoje conselheira da DIMEP, Pambel, e membro de conselhos e de comitês de pessoas em várias empresas. Consultora, com uma experiência fantástica. Vamos explorar um tema, Clarice Costa, que é muito uma preocupação de longa data. Há uma pergunta: um líder se faz? Se cria? Ou uma liderança inata? Uma pergunta que todo mundo faz, né, Rosa? Assim, e a resposta ela é muito simples. As pessoas têm a sua própria essência. Então, eles trazem características que favorecem a liderança, mas ela precisa ser desenvolvida através de treinamentos, através de coach, de mentoria, porque, na realidade, a pessoa tem que se apropriar desse papel, que é um papel que ela precisa se ver neste lugar. E uma das coisas mais importantes, ela gosta de gente, porque se gosta de gente, com certeza é o primeiro passo para ser um bom gestor, né? Uma outra característica, se ela não tem medo, se é uma pessoa que vai à luta, que se vê fazendo coisas diferentes, que domina o seu negócio, aquilo que ela faz, que tem segurança. Então, são alguns atributos. Ser comunicativo, não ser comunicativo, não necessariamente é um fator que define, porque existem líderes fantásticos que não são tão comunicativos, né? Mas que têm o poder da persuasão, o poder de influência, que são as características mais importantes. Então, o líder, sim, ele pode ser desenvolvido. Ou seja, estamos falando de uma condição para os líderes, que é uma condição que ela começa desde que ele nasce. Ou seja, vai se criando essa condição nele desde muito cedo. Podemos dizer que a qualidade da história inicial de um indivíduo, né, na sua formação inicial, é importante para depois o seu desempenho como líder? Sim, porque nós estamos falando de valores. São os valores que a família passa para ele, né? O quanto que isso é a base e é a formação. Falando sobre ética, sobre gostar de gente, sobre a importância do trabalho, o quanto que esse lastro familiar, ele forma o indivíduo e forma as suas características pessoais, que ele leva para a organização. E na organização se pode desenvolver ou até algumas características que podem não ser tão boas para o cargo de líder, a gente pode dar um feedback, a gente pode mostrar e ele tomar autoconsciência. Porque na medida que se tem autoconsciência, nós podemos mudar aquilo que não está de acordo, aquilo que não nos traz felicidade. Ou como líder, você é responsável pela felicidade do time. Então, o quanto que você também tem que ter abertura para ouvir, aquela escutativa, sabe? Assim, ouvir com o coração. Não assim, tô te ouvindo, vai falando. Sim. Não, mas ouvir com o coração, fazendo perguntas, dando as sugestões, dando ideias, discutindo temas. E hoje, uma coisa importante, nós estamos vivendo uma situação de multigerações. O quão complexo está sendo para a liderança, que muitas vezes tem o seu modelo que aprendeu, né? Seja baby boomer, seja X, e de repente ele está lidando com uma geração Z que pensa
totalmente diferente em relação ao trabalho. Sim. Mas todos são importantes. E como que a gente pode montar um time? Então, acho que uma grande característica do líder é como você monta um time diverso e você consegue ter uma liderança em todas essas pessoas para que possam construir juntos um objetivo do negócio, vencer um desafio do negócio. Então, o quanto que é importante se conversar com as pessoas, entender as pessoas. E você está trazendo uma questão, enquanto você está falando, você está trazendo uma questão bem interessante, que é essa necessidade de... Você trouxe 3 questões na realidade. Uma de apropriação de si mesmo, né? O indivíduo se apropriando de si mesmo, ou seja, essa consciência dele, do que ele quer, etc. A outra, a observação do ambiente, do meio, de onde ele está, né? Que também passa por uma apropriação do que está acontecendo em volta de você, dele, né? E uma terceira coisa que você coloca, que é a escuta, a fala, a comunicação, esse integrar, né? Isso me leva a pensar que o líder trabalha em cima de necessidades do negócio ou trabalha em cima de necessidades de um grupo? Eu diria que as duas coisas, né? Eu acho que ele constrói, como líder, a estratégia do negócio, ele contribui e, ao mesmo tempo, ele é responsável por levar essa estratégia para o time, de dar um significado para as pessoas, para que eles possam trabalhar junto. E cada vez mais as pessoas querem participar do processo decisório. E o quanto que o líder ele tem que abrir mão do seu poder para ter o poder coletivo, onde todos participam, onde todos colaboram, e esse estilo de liderança colaborativo é que leva com que as pessoas sejam mais felizes no ambiente de trabalho e a empresa seja menos tóxica, que hoje se fala tanto sobre isso. Porque tem uma questão aí que é outra indagação, né? O que um líder utiliza para poder desafiar e inspirar? É um desafio de construção de alguma coisa interessante, que é um encargo para todos? Ou ele inspira a partir de como ele se apropria desse desafio, constrói para ele uma crença, um valor para seu projeto? Ou seja, um líder vende o projeto de uma empresa ou vende para seu grupo um projeto dele? Ele vende, né? E ele vai inspirar as pessoas se ele falar sobre o propósito. E o propósito, ele é coletivo, ele é da organização. Quando um líder ele olha só para si e só quer o melhor para si, isso não inspira o time. E nem o time vai dar o melhor de si. Mas quando você mostra para o time que aquele propósito vai fazer uma diferença no mundo, seja em qualquer ponto de vista, e as pessoas aderem, isso faz a diferença. Então, na realidade, você trabalha para o coletivo, você trabalha para a organização, para que a organização possa trabalhar os indivíduos também. Sei. Ou seja, eu entenderia da tua resposta que ele acredita no propósito e, entre aspas, vende o propósito, né? Antes ou para conseguir essa adesão e essa inspiração, né? Ele não vende só um resultado esperado. Porque se a gente pensar, né, você chamar o time, vamos dar resultado, vamos trabalhar para resultado, o time vai dizer, não, mas isso não é o que eu quero para minha vida. O que essa empresa está deixando para a coletividade? O que essa empresa deixa como sua marca, né, que tem a ver com o propósito, né? Hoje todo mundo quer trabalhar por um propósito. Ninguém quer trabalhar por um líder, né? Então, o líder, ele representa a organização, ele representa o sonho grande da organização, mas ele é um porta-voz. Existe algo maior na organização, né? Que é o quanto que essa organização quer deixar um legado. Qual é a marca que essa organização quer deixar
na sua comunidade, no seu país, ou até mesmo no mundo. Como todo esse fenômeno que você viveu, né, dentro da Renner, você trabalhou, pelo menos eu vejo 3 grandes eixos do teu trabalho que acompanho muitos anos. Um deles é essa antecipação, uma antecipação a demandas de mercado. Você trabalhou muito se antecipando, ou seja, estamos caminhando para ter que construir alguma coisa para responder a uma tendência que o mercado estava trazendo. Você trabalhou bastante com implantação de projetos muito transformadores da Renner, né? Projetos de transformação cultural, de modelo de negócio, de processos de sucessão, de tecnologias aplicadas. Você liderou a implantação de um centro de serviço compartilhado que hoje é Modelar, né? Então, eu te pergunto, né, ao ter na mão tantos desafios, né? E você falando sobre acreditar no propósito da empresa, como você, como recursos humanos e também como líder, o que você precisou, né, como atributo, como habilidade ou como ação, para poder mobilizar dessa maneira toda uma organização? Acho que a primeira coisa é ter profundidade e no conhecimento do negócio. Você genuinamente tem que sair da sala lá do RH e ir para a ponta, né? No nosso caso é nas lojas, tem que viver as lojas para você poder entender o consumidor, o que está acontecendo. Tem que ser visionário. Então você também tem que ver o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no seu país, o que está acontecendo com o consumidor, e para você poder fazer esse conjunto de coisas, né? Então, o que você vê, o que você pensa e aonde você quer estar no futuro. Então, porque é importante, as pessoas gostam de um líder visionário. É aquela pessoa que fala o aqui e agora, mas que projeta o futuro. Onde estaremos amanhã? O que nós estamos construindo? Porque todo mundo quer saber que não é uma tarefa que eu estou fazendo. Eu estou fazendo, né, não estou pondo um tijolinho, eu estou fazendo uma catedral. Então, aonde é que eu quero chegar? E se o líder ele não tem essa capacidade de leitura do ambiente, de poder saber quanto aquele negócio está caminhando, o que está acontecendo em outros países com o seu negócio, quanto que ele tem que estudar, o quanto que ele tem que se informar. Eu sou de uma geração baby boomers, eu não nasci digital. Hoje o que eu mais estudo é inteligência artificial, porque esse é o que está acontecendo dentro das organizações. Então, como que eu poderia estar trabalhando num conselho de administração sem entender que o futuro já chegou? Porque a inteligência artificial já está aí, já está sendo usada em larga escala. Então, eu vejo que as pessoas gostam de um líder que provoca, que traz inquietude, mas para isso ele precisa ser estratégico. E ele tem que viver as estratégias do negócio, né? Então, o quanto que é importante a área de gestão de pessoas estar junto com o CEO, estar junto com o conselho, para poder entender todo o sistema que a empresa está estruturando e o futuro que a empresa busca. Mas ele também tem que ter uma parcela de contribuição. O que as pessoas querem? Nós tivemos uma pandemia que revolucionou tudo que a gente pensava, todas as nossas crenças sobre pessoas. De repente, sobre liderança. O líder tinha que gerir as pessoas à distância. Isso foi um grande desafio e um grande sofrimento para as lideranças, porque estava acostumado no dia. Né? E continua, porque ainda não encontramos um ponto de equilíbrio ideal para poder gerir remotos e gerir presencialmente. Né? Então, e tem toda a discussão da cultura no meio. E a cultura como um elemento, que é esse elemento de formação e de transformação. A cultura hoje, como que nós veremos as empresas motivando ou inspirando e os líderes operando através de uma tela?
E nós vamos ter que mudar a forma de fazer as coisas, mas vamos continuar motivando, vamos continuar ouvindo as pessoas, conversando. Só que os líderes vão ter que usar todos os canais de comunicação disponíveis. Não só o cafezinho, quando a gente batia um papo, aquela coisa informal, uma reunião. Agora você tem que estar online e você pode estar presencial. Mas como é que você motiva as pessoas? Tem que ter conversas francas. E as conversas podem ser pelo Teams, pelo Zoom, seja por onde for. Mas você tem que ver assim, você está feliz? O que eu poderia fazer? Como nós podemos trabalhar? E tem que ter momentos onde você dá clareza para as pessoas sobre a estratégia, sobre a cultura empresarial. E os ritos de cultura que a gente fala, os símbolos, eles terão que ser alterados. Não vai mais poder estar nas paredes, como a gente dizia anos atrás, porque as paredes não existem mais, mas ele estará virtual. E você tem que trabalhar com essa modernidade, com essas novas formas, para que as pessoas possam se sentir inseridas. Porque hoje eles estão no mundo dos games. Aí que você vai para a empresa, aí você tem uma mesa, você tem reunião, e muitas vezes, né, as empresas estão fazendo voltar ao ambiente de trabalho e continuam as reuniões online. Não faz sentido. Sei. Não... Parece que uma tendência é ter nos encontros presenciais a possibilidade de poder exercitar esses atributos que você falou antes, ou seja, da escuta, da troca, do interesse pelo outro, do reconhecimento. Parece que o exercício humano, né, de humanidade, vai ser no espaço real, né, concreto e presencial, o tema, o grande tema. Porque no espaço virtual nós vamos conseguir fazer trocas de informações, de necessidade de conhecimentos, de decisões, mas estamos funcionalmente orientados a conseguir alguma coisa, um resultado. Mas para poder sentir o outro, o presencial parece que é muito interessante. Eu acho que ele reforça a cultura empresarial, esses momentos, né? Uma coisa que eu acho que é importante, que todo mundo quer, é fazer cocriação. Então, se você traz para alguns momentos, você ter esse momento de criação conjunta, em que as pessoas possam dar sugestões para a empresa, elas possam trabalhar os desafios da empresa, pode ser através dos métodos ágeis, que ajudam muito, pode ser parte você faz online, parte você faz presencial. Eu acho que cada empresa, a gente está num momento de descobertas. E só pode se descobrir como as pessoas querem trabalhar conversando com as pessoas. Eu acho um erro dizer, a partir de amanhã todo mundo vai estar presencial. Mas ouviu as pessoas, ouviu a situação de cada pessoa, né? E muitas vezes estão se perdendo os talentos. Porque o mercado, ele vai absorver as pessoas que querem sair daquele ambiente, que querem trabalhar no híbrido ou até só no online. Então, eu acho que tem momentos de conversas e de ver assim, o que é melhor para a organização, o que é melhor para o negócio e o que é melhor para o indivíduo. Né? A gente sempre tem que ter esse olhar do todo. Não pode se olhar só o indivíduo e não pode olhar só a organização. Né? Acho que as duas coisas. Eu queria voltar um pouco a uma fala de você sobre o visionário. Tá? Porque o visionário é alguém que, no meu entender, ele consegue perceber o ambiente e a situação atual e poder projetar esse conhecimento, essa posse dessa realidade que ele tem e poder projetar ela para um estágio superior do que está aqui. Né? Esse visionário está vendo algo acima do que está vendo aqui, mas está partindo daqui. Né? Então, uma pesquisa que realizei com 1.000 CEOs mostra que esse pensamento, essa criação de um cenário para o amanhã
a partir de tudo que eu tenho hoje, do amanhã, oferta 1000 oportunidades para poder criar e recriar o momento que se vive hoje. E os negócios andam exatamente nessa perspectiva, né? E essa ação do líder, você colocou essa visão. Como isso convive hoje, o quanto isso muda, quando estamos hoje e as lideranças estão tendo que administrar de uma maneira muito intensa a impaciência ou a velocidade dos novos líderes que emergem. Aonde eles querem ir? Como vai ficar esse exercício? Estaremos tendo líderes somente para momentos presentes? Eu acho que tem uma coisa importante, né? O que eu vejo? Quando você pega uma pessoa mais jovem, mais impaciente, que quer tudo muito rápido, porque ele se acostumou que é um clique, tudo acontece nos jogos, né, da internet, e você coloca alguém com a sabedoria da vida, que aprendeu com seus próprios erros e que aprendeu que tem que ter cautela em muitas situações e tem que olhar para o futuro para construir esse futuro. E a construção do futuro, ele começa no hoje. Eu acho que essa junção, essa experiência das gerações trabalharem de forma conjunta, eu acho que vai ajudar. Mas eu não vejo, né, que você possa ter essa impaciência e você rapidamente queira achar soluções, porque as soluções, elas se constroem ao longo do tempo. E hoje, com a tecnologia correndo tão rápido, tudo acontecendo tão rápido, você precisa a todo instante ter um olhar para o futuro, para ver se aquilo que você está fazendo, ou se o seu negócio, ele vai existir no amanhã. Porque se ele não vai existir no amanhã, você tem que reformular. Né? Então, aí tem todos os exemplos, o próprio Uber, né, que revolucionou, e tem, né, os próprios hotéis, né, com o Airbnb. Então, eu vejo assim que se você não tiver esse olhar, você pode ficar obsoleto. Né? Então, a velocidade para ficar obsoleto é imensa. É imensa. E eu acho que o líder, hoje, mais do que nunca, o líder precisa ser visionário, porque ele precisa se antecipar às demandas do mercado. E só tendo uma análise de cenário contínuo, de você sempre estar olhando, de você estar sempre se aperfeiçoando, estar sempre estudando, vendo novas tecnologias, que você vai poder ter essa visão de futuro. Existe uma questão qualitativa também nessa gestão, né? Porque hoje nós estamos enfrentando uma condição de ambiente, de saúde mental, produto, entre outras coisas, dessa necessidade, dessa velocidade com que está vindo a tecnologia, estão vindo as demandas, a dificuldade de programar um futuro ou pensar, porque hoje está em esse encarreiramento, por exemplo, é uma questão que para o líder, ela fica por conta dele, mas ninguém mais lhe responde. Êxito fica por conta dele e ele não pode cobrar ninguém, porque ele é dono da sua vida e ele é dono do seu sucesso, do seu fracasso. Então não há uma aliança ou uma plataforma, um contexto que sustente esse líder. É a tua vida. Se você fracassar é você, se você acontecer e ter sucesso é você. Então há uma certa solidão nessa e uma perspectiva que não é agradável quando a gente vê a qualidade de saúde mental que os líderes estão tendo hoje. Eu vejo assim, o Brasil é um dos países que tem os mais altos índices de burnout, de depressão, né? E principalmente nos executivos. Sim. Né? Tendo em vista as pressões que existem. Existem do próprio negócio, de dar resultado, da própria equipe, que também quer uma liderança que atenda às suas expectativas. Então, o que eu vejo é o quanto que a liderança tem que se preparar emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Né? Você não pode ser só o negócio.
você tem que ter momentos de lazer, de diversão, você tem que ter momentos de pensar, seja o Deus que você quiser, mas de ter uma espiritualidade. Acho que isso que vai dar essa harmonia para que você possa viver os tempos que estamos vivendo, que realmente são muitas mudanças, né? E a gente não vinha acostumado. As mudanças levavam 10 anos para acontecer. Hoje é 2 meses, 3 meses e as coisas estão acontecendo. Então, o líder, ele se sente, parece que ele está sempre devendo. E eu acho que essa cobrança por dar certo, por dar resultado, por agradar o time, eu só vejo uma forma, que é senta com o time e trabalha de uma forma conjunta. As decisões têm que ser compartilhadas. Não dá mais para só o líder decidir tudo, não tem mais esse espaço. E as pessoas também não querem esse líder, né, que tenha comando e controle. Eles querem saber que eles têm influência, que eles podem dizer o que eles pensam. Então, eu acho que essa carga... Podem construir juntos. Construir, né? Junto, eu acho que é o que vai aliviar essa carga que o líder tem. Aí eu tenho que saber o dia de amanhã. Talvez ele não saiba, mas ele tem que construir junto. Isso, de alguma maneira, muda um pouco o foco de toda uma abordagem instrumental que foi feita para o líder, né? Porque o líder precisava de instrumentos de gestão, de planejamento, de decisão, de operação, de processo, e tinha que estar e bastante conteúdo técnico e conhecimento, né? Então, os treinamentos intensos em temáticas que passavam-se horas para poder transmitir de uma maneira até passiva. Você acredita que esse é um momento de grande transformação em todos os métodos e as metodologias usadas para formar os líderes? Eu acho que tem que se repensar as metodologias, né? Porque um líder que vai ser daqui a um tempo da geração Z, ele não vai ficar sentado numa sala de aula. Né? Eu acho que nem da Millennium fica, né? Então as pessoas querem, eu acho que o estudo de case cada vez mais traz a importância assim de vamos discutir o caso de uma empresa, o que aconteceu, o caso de um negócio. Eu acho que isso vai trazer. Eu acho que também algumas técnicas de autoconhecimento que já existiam, elas têm que ser fortalecidas. Os líderes, mais do que nunca, eles têm que ter autoconsciência para que possa trabalhar os seus pontos fracos, todos nós temos, mas minimizá-los ou até compartilhar com o time. Olha, essa é a minha fraqueza, mas quem sabe vocês contribuem me dando feedback. Acho que essa abertura, esse olhar para o outro e trabalhar muito a sensibilidade, né? E eu acho que as empresas vão ter que trabalhar o tema de saúde mental, né? Saúde integral, inclusive, né? O físico também, ele é importante, né? Não é só o mental, né? Então, o quanto que eu acho que a gente nem falava nisso há anos atrás, de saúde integral, e hoje tem que ser uma temática, tem que estar dentro dos conselhos, tem que estar na diretoria e tem que estar se olhando o que está acontecendo e o quanto que a cultura da empresa é tóxica e está gerando isso, porque também tem que ser olhado profundo. Essa empresa, ela ajuda o desenvolvimento, ela ajuda a saúde ou ela está adoecendo as pessoas pelas pressões, pela forma das cobranças? E aí eu acho que tem que ter toda essa discussão com clareza e com análise de cultura. Eu vejo hoje as empresas fazendo muito diagnóstico de cultura, porque eu acho que tudo começa na cultura da empresa e o quanto que ela pode contribuir ou não com a saúde e o bem-estar das pessoas. Exatamente, né? A cultura entendida como um jeito de operar, o jeito de ser, né, de uma organização, que é um ser vivo. E tem um aspecto que eu queria ressaltar aqui da tua fala, é que esse introduzir, né, uma dimensão que era esquecida, que só se a empresa já tinha um porte, poderia ter um posto médico interno, né? Mas hoje ela é uma necessidade, né? Como você mantém energia, vitalidade, bem-estar e saúde
no geral, né, no contexto geral, porque muitas coisas se falam a respeito de uma empresa feliz, né, e da felicidade. E a felicidade, do meu ponto de vista, é um conjunto de elementos ativos, que estão ativos dentro de uma cultura, em que você permite, através de códigos e propostas, que os indivíduos se manifestem. E se manifestem em vários aspectos. Possam se manifestar na sua movimentação, no seu jeito, no seu corpo, no falar, no sentir, né? Você cria um estado, uma condição para que as pessoas possam desfrutar determinados resultados dessa condição, né? Então, não é uma busca de uma felicidade a ser atingida no nirvana. Né? É uma condição a ser criada legítima, justa e correta e ética, para que os indivíduos possam se desenvolver, né? Isso me parece uma coisa interessante da tua fala. É que as pessoas ficou um pouco estigmatizado assim, a felicidade. Né? A felicidade, ela é interna, ela é de cada um. Né? Então, a empresa é feliz, não, a empresa ela cria um ambiente propício para que as pessoas se sintam felizes. Sim. Mas a felicidade é do ser humano. Então, o quanto que se tem que conversar sobre o eu, né? Sobre o eu líder, eu colaborador, ver se aquela pessoa dentro daquela organização, dentro daquele sistema, aquele propósito faz sentido para ela. Porque nós trabalhamos por um propósito, para deixar um legado. Ninguém trabalha só por dinheiro, né? Isso foi lá há muitos anos atrás, pós-guerra, quando as pessoas precisavam gerar riqueza. A Covid trouxe um aprofundamento nessa percepção e nessa necessidade das pessoas operarem num propósito, porque ficamos tão perto de uma consciência de finitude, né, que a gente iria morrer, eu, você e qualquer um poderia morrer amanhã com uma Covid. Você acredita que essa crise trouxe para a sociedade uma consciência muito maior da necessidade de um propósito? Eu acredito que sim. Eu acho que esse tempo em casa das pessoas e o medo da morte, muito presente, eu acho que trouxe uma autorreflexão. É neste ambiente, nesta empresa, que eu quero continuar nos próximos anos, é nesse tipo de trabalho que eu quero continuar, ou eu quero me reinventar. E muitas pessoas reinventaram suas carreiras, repensaram suas carreiras. Em suas vidas. Em suas vidas, né? Onde o trabalho ele é importante, mas a vida pessoal também é importante. Os filhos, a família. Então, essa volta para o seu interior, né? Sim. Eu acho que ela teve um significado muito forte e eu acho que as pessoas não querem mais abrir mão. Eu acho que tem das pessoas dizem assim, não, eu quero ficar home office ou eu quero ter dias em casa. Eu acho que eu quero ter essa vida pessoal fazendo parte da minha vida profissional. Eu não quero mais essa dissociação. Exatamente. Né? Que eu acho que, então, é esse significado. E as empresas precisam entender esse significado. E para cada pessoa, o significado será diferente. Né? Poxa, eu não curtia meu filho, agora estou curtindo. Eu nunca tinha... não fazia exercícios. Exatamente. E agora estou cuidando de mim. Né? Olha, eu ficava 4 horas no trânsito aqui em São Paulo e agora não preciso mais, então eu vou usar essas 4 horas para voltar a estudar, para fazer uma academia, até ou para fazer alguma coisa que eu tinha um sonho de fazer, tocar um instrumento, alguma coisa. Então, eu acho que as pessoas se descobriram. Né? Eu acho que a pandemia trouxe essa descoberta do significado da vida. Muitas das coisas que estamos falando aqui, elas são debatidas em vários fóruns e são debatidas pelos líderes, mas tem um alto grau de ceticismo, no final das contas, né, para muitos líderes que normalmente falam, isso é muito lindo, mas tudo isso
qual é o resultado para a empresa, né? Então, você faz uma diferenciação entre esse tipo de questão e aqueles outros líderes que verdadeiramente dizem assim, não, mas o que é prioritário é o meu propósito. Acho que tem uma crença por detrás, né? O líder que acredita que o trabalho e os resultados vão vir dos indivíduos, do trabalho do time, da equipe, ele vai investir nisso, né? E aquele líder que acha que só através da cobrança que ele vai conseguir, ele não vai conseguir os resultados. As pessoas não dão o melhor de si quando se sentem pressionadas. As pessoas dão o melhor de si quando elas se sentem inspiradas. Quando tem aquele líder inspirador, visionário, que mostra para elas onde é que elas podem chegar. E aí todo mundo, eu quero estar junto, eu quero fazer parte. Então aquela coisa assim de querer estar junto com aquele líder. Eu acho que tem a ver com o modelo mental do líder. E eu vejo que para os novos tempos, o modelo tem que ser: os resultados virão através das pessoas. Não existe outra forma. E esse é hoje o nosso desafio, né? A gente está se colocar uma galeria de líderes hoje. Não sei quantos sairiam com destaque nessa galeria como líderes que verdadeiramente inspiram. Estamos num desafio. Você considera que é isso mesmo que a gente está num desafio por liderança? Eu acho que existem modelos mentais ainda muito arraigados dentro das organizações, né, de comando e controle. Enquanto esse modelo estiver vigente, sempre vai haver essa dicotomia. Se eu tenho resultado, eu não posso tratar bem as pessoas, né? Isso é um absurdo, né? O quanto que as pessoas são mais produtivas se elas são mais felizes e mais motivadas. O quanto que as lideranças precisam despertar para isso, né? O quanto que elas precisam se verem como líderes inspiradores e que vão trazer todo mundo para trabalhar em nome de um propósito. Ninguém trabalha para dar resultado. Todo mundo trabalha para construir um mundo melhor, para trazer alguma coisa diferente. Para si, no seu microcosmos, como para a humanidade. Né? Exatamente. Esse hoje é uma consciência, eu acho que estamos ganhando, até porque temos todos os programas e você participa como em comitês de diversidade, de sustentabilidade, né? Se nós verdadeiramente a gente quer sustentabilidade, não somente de um negócio, precisará muito dessa mentalidade sustentada. De construir um mundo melhor no planeta. Para si, em primeiro lugar, né? Para si. E isso é ecoar para o mundo e para o planeta. Eu acho que às vezes as pessoas falam, o ESG não está mais tão importante. Não tem como. O planeta sempre terá importância. As pessoas sempre terão importância. E a governança, não existe empresa sem governança. Então, cada vez mais eu vejo que o ESG ele tem que estar fazendo parte do negócio para que possa realmente ter uma empresa que contribua com o planeta, que tenha uma vida melhor, né? Uma notícia que saiu faz umas 3 semanas no Estadão dizia que hoje as empresas têm muita necessidade de conhecer com mais profundidade as pessoas que ela contrata, né? E que há nesse momento um processo de alta, né, de uso dos testes psicológicos, que ajudariam a saber que tipo de pessoa estou trazendo para a minha empresa e se ela verdadeiramente tem uma estrutura que possa, a partir dela, criar novos líderes, né? E vemos isso hoje. E há uma pergunta que é: a inteligência e as pessoas que
estão na tua empresa sustentam o teu futuro? Né? Então, fala um pouquinho sobre como que você, durante sua experiência, fez para poder conhecer as pessoas e facilitar elas o caminho de desenvolvimento. Eu acho que os assessments, né, são testes que você faz para conhecer um pouco mais do indivíduo, as suas crenças, o seu potencial, as suas competências. Eu acho que isso ajuda muito para que você possa direcionar a carreira das pessoas e possa ajudá-las aumentando a sua autoconsciência, para que eles possam também ver o que eles têm que ser trabalhado, para onde eles têm que se direcionar. E eu vejo que cada vez mais conhecer as pessoas, o indivíduo, faz a diferença. As pessoas hoje, elas não querem ser um número, elas não querem ser um cargo, elas querem que a liderança conheça a sua essência. Então, eu acho que quando você pode ter o acesso e você puder sentar e conversarem como que o líder pode contribuir e como que aquela pessoa pode contribuir com o líder. Quais são as suas competências que ela pode colocar dentro da organização? Quais são os seus valores? Qual é a sua história também? Então, eu gosto muito de ter assessment, não por uma coisa assim, só para conhecer as pessoas. Não, para fazer um trabalho de desenvolvimento. E a partir daí, bom, a pessoa pode até não querer ser líder. E não necessariamente você vai canalizar para que ela se transforme num líder. Mas o que ela quer ser? Onde é que ela quer ter amanhã? Eu acho que as conversas de carreira, né? Eu vou pegar esse tema de que as pessoas podem querer ou não querer ser líderes. Podemos fazer uma distinção em essa tua fala de que as pessoas podem querer ou não querer uma posição de comando, mas elas poderão ser líderes em qualquer ponto da escala hierárquica. Isso é verdade? Eu acho que a liderança tem a ver com a influência. Sei. Eu posso estar em qualquer cargo e eu tenho influência, né? Sei. Eu posso... Chamo meus colegas, aquela coisa de trazer ideia, a pessoa que sempre está trazendo coisas novas, que tira as pessoas da zona de conforto. Em qualquer nível hierárquico pode existir liderança, porque é algo que é do indivíduo. Ele traz isso consigo. Né? Agora, a organização pode aproveitar e desenvolver mais. Exatamente. E otorgar para ele um mandato. Exatamente. Né? Otorgar um mandato de comando de uma posição, etc. Porque hoje percebo que nós estamos frente a pessoas que assumem mandatos, operam esses mandatos e estabelecem comando, mas não necessariamente são líderes. É que a empresa, a liderança pode ser formal ou ela pode ser informal. Tu está falando de uma liderança informal, onde as pessoas não necessariamente receberam um título, mas elas fazem um trabalho, elas trazem os colegas. Eu tenho um pressuposto de que se a liderança é um estado de ser superior do indivíduo, que se assume assim, que assume seu contexto, percebe necessidades, se compromete com ele, se compromete com si próprio e com o outro e outro e outro, né, a serviço de todos, essa liderança ela pode acontecer em qualquer contexto. Na escola, um menino já formando-se, né, tendo consciência de pessoa, ele como pessoa, do que é bom para si, do que é bom para o outro, do que é justo para ele, do que não é justo para ele, do que convém ou não convém, do que é certo, do que é errado. Nesse processo todo de formação ética da pessoa, né, que é nossa grande missão como pais, formar pessoas. Isso pode acontecer, já estar acontecendo numa liderança de uma criança de 7 anos, 8 anos, 10 anos, que está junto aos seus amigos, ao grupinho de amigos, está junto entendendo o contexto, olhando para o que acontece, ajudando o outro que cai, sei lá, né? Me parece que... E essa é a grande diferença do meu ponto de vista, que faz o líder um líder. E não alguém que comanda.
Porque podemos ter um menino da bola que vai jogar e quando ele se cansa, leva sua bola embora e deixa a equipe sem bola. Eu acho que essa figura acho que tu está fazendo uma diferenciação entre a verdadeira liderança, e tu ter um cargo, um título gerencial. Né? São coisas diferentes. O melhor é quando você pega essa característica de liderança e você desenvolve para ser um gerente, para ser um diretor, porque ela vai trazer essas suas experiências, que ou foi na escola, ou foi no time de futebol, ou na igreja. É aquela pessoa que ela sempre está provocando o outro e está fazendo movimento. Ela movimenta as pessoas. Então, acho que essa liderança, ela traz essa coisa de fazer diferente, pensar diferente. Ela não gosta do status quo, ela quer algo inovador. Então, acho que essa inquietude da liderança, ela é salutar. Quero te perguntar, e como você vê isso, né? Quando você fala nas questões do encontro de gerações e a necessidade dessa compreensão, e eu tenho percebido que a eficácia que se obtém nos processos de mentoria, né? E tenho pensado, não sei como você pensa essa questão da mentoria, mas do meu ponto de vista, a mentoria nada mais é do que uma conversação criativa entre duas pessoas que assumem colaborar mutuamente e estabelecem uma relação de respeito e confiança e trocam suas vidas para construir alguma coisa nova, para construir um novo olhar, etc. E tenho percebido que isso tem sido um mecanismo interessante na formação das lideranças, né? Então, grandes projetos de transformação cultural, de implantação de processos novos, de tecnologias, etc., um pensamento digital, tudo isso passa por um encontro. Você acredita que, além de acreditar, você já experimentou? Você, como vê essa relação? Eu acho fantástica a mentoria, porque é um encontro de duas pessoas para trocarem experiências, as vivências, o que está acontecendo. E hoje a gente sempre imagina assim, alguém de uma certa idade passando sua experiência para alguém jovem. Não, hoje a gente tem a mentoria reversa. É o jovem que é nativo digital passando por um baby boomers ou por uma geração X, aquele seu conhecimento, porque ele vive a tecnologia desde que ele nasceu. E o outro não vive isso. Então, eu acho que essa troca, essas conversas são fantásticas. Você pode ter mentoria estruturada dentro da empresa, né, que a empresa se organiza e treina as pessoas para serem mentores e treina as pessoas para ser mentorados. E faz conversas, né, 10, 12 conversas ao longo do ano para tratar de uma temática. E o quanto que isso traz resultado para a empresa. Mas também tem aquela mentoria assim, você vai promover alguém para CEO na empresa. Como é importante que aquela pessoa que está sendo preparada, ele possa conversar com alguém que já passou por isso. Então, fazer uma mentoria de como foi a passagem, como ele saiu de um nível de diretoria para ser o CEO da empresa, quais foram seus medos, quais foram seus aprendizados, essa troca de vida, porque isso é muito rico, né? Isso não está nos livros, por mais que a gente leia os livros, e é importante se ler, e claro, mas aquilo que aquela pessoa viveu, aquela riqueza que ele te traz naquele bate-papo, né? E eu vejo assim que faz muita diferença. Eu tenho a oportunidade de algumas pessoas me procurarem para que eu seja mentora e depois elas trazem, nossa, eu não tinha pensado sobre esse ângulo, eu não tinha visto isso, mas tu me trouxe alguma coisa que agora eu vou sair daqui pensando. Nada demais, você viveu alguma coisa que aquela pessoa não viveu e você traz aquilo. E vice-versa, né? Porque para o mentor,
Para o mentor é também uma experiência viva, né, para a revisão de muitos tópicos que ele tem como certezas ou verdades. E isto, do meu ponto de vista, é o mecanismo mais poderoso para evoluir como líder, do meu ponto de vista. Essa revisão, essa possibilidade de abertura para poder criar novos entendimentos. E aí entra toda essa questão do pedido em relação à diversidade, por exemplo. O pedido por diversidade não é somente trazer as cotas ou transformar grupos ou distinguir os grupos com suas necessidades. É criar uma forma de conexão, né? E esse é um papel forte do líder, essa integração, essa colaboração, essa possibilidade de fazer as pessoas falarem entre si. Eu acho que a diversidade, ela traz um componente assim, de vivências diferentes. Diferentes. Exatamente. E como que a gente fala sobre essas diferenças? E o quanto que a empresa está apoiando que as pessoas possam ser diferentes. Exatamente. E eu vejo assim que uma divergência, né, é cognitiva. O quanto que você tem que ser diverso cognitivamente. Sim. Eu ter o direito de pensar diferente de ti sobre algo, né? E o quanto que isso constrói, porque cada um traz a sua visão, as suas vivências, as suas experiências, né? E é muito rico, né? Eu vejo que você precisa dar a fala para as pessoas. A gente não viveu o que uma pessoa negra viveu, o quanto que ela, quando entra numa loja, as pessoas olham ela de forma diferente, o quanto que ela viveu isso. A gente que é branco não viveu, mas eu preciso entender. E eu preciso saber os sentimentos que ela teve para que a gente possa trabalhar de uma forma diferente. Então, trazer a diversidade não é só cota, é genuinamente eu querer entender o mundo do outro. Sim. E compreender que ele teve experiências diferentes. Isso que você acabou de falar, para mim, essa essência da liderança. Genuinamente eu quero entender quem é o outro. E genuinamente eu quero entender o contexto dele. Ele que não é o meu. Mas por alguma razão estamos juntos. E fazer o mesmo processo interno. Eu querer me compreender, né? Eu querer me compreender para poder me assumir. E poder entender a minha realidade para poder operar dentro dela. Porque todos nós temos vieses, né? Vieses. E nós precisamos colocar claramente os nossos vieses, trabalhar para que a gente possa aceitar a diversidade. Né? Essa é a grandeza que tem que existir. Né? Nós falamos aqui com Clarice Costa, grande profissional. Nós falamos sobre a liderança. Nasce, é nata ou se forma. É a soma das duas coisas, né, Clarice? E podemos investir tanto na formação e a geração de líderes quando formamos pessoas desde a infância. Porque o que elas são lá pode se refletir muito fortemente na vida adulta. E sim, podemos desenvolver habilidades de comunicação, habilidades de escuta, habilidades de acolhimento, habilidades cognitivas, habilidades, dons de construção, de produção, de processo, etc. Podemos nos refinar enquanto pessoas operando no mundo. E adorei estar contigo. Eu também adorei. Obrigada e pela espero oportunidade. Que vocês sigam a Clarice e continuem com a Alba Consultoria, que faz 50 anos
trabalha com o tema liderança. E eu aprendi muito contigo, Rosa, nos anos que nós trabalhamos juntas. Muita coisa Muita a gente conseguiu construir e fazer e deixar de legado também para o mundo. É verdade. Muito bom. Obrigada por tudo. Obrigada. Que eu aprendi.